E a gente vai falar, mais uma vez, de pesquisa eleitoral, claro. O Instituto Ideia, em parceria com o canal Meio, acabou de divulgar uma nova pesquisa sobre a intenção de votos para a presidência da República, agora em 2026. Antes da gente conferir os principais resultados, eu já vou chamar a CEO do Instituto Ideia, a Cila Schulman, que está aqui com a gente para conversar sobre esses dados novos. Oi, Cila, muito bom dia. É sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Olá, como vai? Prazer é meu. Tudo certo. Bom, Cila, a gente já tem aí um indicativo na nossa tarde aqui embaixo, dizendo que o presidente Lula lidera vários cenários, todos os cenários, de primeiro e segundo turnos, e que o Flávio Bolsonaro é o segundo mais competitivo. Ou seja, depois de Lula, quem tem mais chances de vencer as eleições, de acordo com tudo que vocês estudaram com todos os entrevistados, o Flávio é esse segundo mais competitivo, certo? Exatamente. É uma eleição que já começa polarizada, né, entre dois candidatos, os outros candidatos que vão aí se oficializando nas convenções, eles ainda não estão na mente dos eleitores, eles não são conhecidos. Portanto, tem dois candidatos conhecidos, polarizados, como eu disse, porque os dois têm ampla intenção de voto, mas também têm ampla rejeição. A rejeição dos dois é igual, ou seja, metade da população não quer votar em um ou outro, e é uma eleição que já começa bastante cristalizada. A gente tem aqui, nessa rodada, 66% dos eleitores que já se dizem decididos, não querem mais mudar de ideia. E a eleição nem começou, né? O programa eleitoral só vai ao ar dia 15 de agosto. Então, é uma eleição aí entre dois polos, por enquanto. Pois é a questão aí das campanhas indo para as ruas, né, na televisão, no rádio e, claro, também fortemente nas redes sociais, cada vez mais, né, as redes mais importantes em todo o processo eleitoral. Então, a gente agora, acho que é sempre muito importante falar sobre isso, Cila. A gente está falando dessas intenções de voto, dessas análises todas, antes de um período realmente muito importante. É um período cada vez mais curto, né, de campanhas nas ruas. Como você comentou, é da metade de agosto para frente. Então, são 2 meses, até um pouquinho menos de 2 meses, para todos esses candidatos, os conhecidos, tentarem chegar, né, em lugares desconhecidos, ou, melhor dizendo, para Flávio e para Lula, talvez não seja a melhor palavra dizer desconhecidos, né? Mas que eles não conseguem alcançar, furar a bolha. E também para os desconhecidos conseguirem mostrar o seu trabalho, as suas propostas. Esse é um período um pouco antes disso tudo. Na pesquisa de hoje, no recorte de hoje, agora de agosto, o presidente Lula aparece com esses 43%, isso a estimulada de primeiro turno. A estimulada também, vale sempre a gente pontuar, é aquela em que todos os pesquisadores apresentam para os entrevistados, os 1.500 entrevistados desse recorte aqui, os candidatos que estarão concorrendo. Não é aquela que o pessoal se lembra ali, vai resgatando da memória quem são os candidatos que poderiam votar. Essa aqui tá simples. Tem todas essas opções e as pessoas dizem: votaria no Lula, votaria no Flávio Bolsonaro, votaria no Ronaldo Caiado, ou no Romeu Zema, ou no Augusto Cury, enfim, Renan Santos. Aí, o presidente Lula aparece com 43%, Flávio Bolsonaro com 35%, ou seja, dessa forma, se as eleições fossem hoje, a partir de tudo que o Meia Ideia estudou, teria segundo turno, e esse segundo turno seria entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aí, em terceiro, aparece o Ronaldo Caiado com 5,7%, Renan Santos com 4,7%, Romeu Zema com 2,6% e todos aqueles outros candidatos com entre 1,7 e 0,1, pontuando dessa forma. Ninguém, branco e nulo, 2%, eu não consigo, a tarja está bem em cima, ver se teve ali, não sabe, 4%, que é um número que a gente somando aí chega a 6%. Passa, portanto, o Ronaldo Caiado, que está em terceiro lugar. Dessa gente que ou vai até a urna para anular o seu voto ou nem vai, né, Cila? Não quer participar dessa decisão com as opções que tem disponíveis. Exatamente isso. O que a gente vê é uma eleição, como eu falei, bastante apertada. Se você for olhar a respeito de margem de erro,
a gente tem uma eleição bem mais apertada, porque, como a gente sabe, as pesquisas elas não dão o resultado da urna, as pesquisas, além de serem um retrato do momento, elas têm margem de erro. O que a gente vê ali, como você disse, são dois candidatos conhecidos. No entanto, eu queria chamar a atenção de que o presidente Lula, ele é de fato amplamente conhecido. O presidente Lula, ele está na cédula, de alguma forma, desde a redemocratização, né? Ou seja, são 10 eleições já. Ele vai para a 7ª na cédula mesmo, as outras 3 foram com Dilma e Haddad, mas ele estava ali, eu diria, representado. O Flávio Bolsonaro, ele tem muita... A força dele vem do sobrenome Bolsonaro. No entanto, os eleitores ainda não o conhecem e o conheceram nesse período através de notícias negativas. Isso também explica bastante da rejeição dele e das dificuldades dele aí nesses últimos ciclos de pesquisa. Então, por conta de denúncia, por conta da briga dele com a madrasta, foram todas questões negativas. O que a gente vê hoje é a campanha do Flávio Bolsonaro se reorganizando a tempo, né, porque vai entrar ainda, como você mesmo falou, o horário eleitoral. A campanha ainda vai começar, veja, para os eleitores, enquanto tem Copa do Mundo, ali outros temas, ele está bastante alheio à eleição. Uhum. Quando isso passa, que é esse momento em que começam as convenções, os candidatos são oficializados, ele começa ali a se ligar mais nesse tema. Mas de fato, quando começa o programa eleitoral, e aí agora vão começar as sabatinas, as entrevistas, a ter mais impulsionamento nas redes sociais. Isso só vai acontecer, essa última parte que eu falei, depois que vai ter lá o CNPJ da campanha, porque a gente vive aí num limbo por causa da lei eleitoral. Né? Inclusive, nesse período, não se pode pedir voto. Né? A lei eleitoral ela é bastante restrita com relação a isso. Mas depois de 15 de agosto começa todo esse movimento, lembrando aí que a gente tem eleição não só para presidente, a gente tem eleição para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador. Então, é um movimento muito grande da política nesse período. O que faz com que o eleitor fique mais informado, inclusive, sobre essas outras opções. No entanto, como a gente está falando desde o começo desse programa, dessa entrevista, os dois nomes que representam o petismo e o antipetismo já estão colocados de uma forma bastante contundente ali, né? Então, a gente vê pouco espaço para esses outros candidatos. Ô, Cila, você deu um dado ali na sua primeira resposta que traz essa comprovação, mais uma vez, do que você está dizendo agora, da decisão das pessoas, do eleitorado brasileiro. Tem um número bastante grande ali de independentes ou indecisos, isso é verdade, mas 60% já estão decididos, ou seja, não vão mudar. É claro, ainda falta chão, né? Mesmo faltando pouco tempo, muita coisa pode acontecer, como a gente já viu em outros ciclos eleitorais, que muita coisa pode acontecer. Mas eu queria falar sobre essa gente toda que está vindo ali tentando pegar principalmente os votos do Flávio. No primeiro momento, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos é uma outra história, a gente já vai chegar nele. Mas esses outros dois batiam muito mais no Lula do que exatamente no Flávio Bolsonaro. Tinham ali, inclusive, né, uma aproximação. O Romeu Zema foi estudado para ser o vice do Flávio Bolsonaro. Então, imagino que na cabeça do eleitorado, como a gente já vinha vendo nas pesquisas, parecia que era tudo meio a mesma coisa. E os próprios candidatos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, começaram a fazer discursos. Ronaldo Caiado, no seu próprio discurso ali, primeiro de convenção nacional, de oficialização de candidato, bateu bastante no Flávio Bolsonaro e começou a tentar se afastar desse que é a representação do espectro da direita nessa polarização entre lulismo e bolsonarismo. Acontece, Cila, que eles são da direita. O próprio Ronaldo Caiado diz que ele é o candidato da direita. Nisso tudo, vem Renan Santos, que está muito mais para a direita, no espectro político, mas ele é um candidato entendido como esse cara fora, né, o outsider,
ele nunca teve um cargo político, ele está ali tentando disputar esse lado da direita com ex-governadores. Caiado, ex-governador de Goiás, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. E mesmo assim, nesse resultado de primeiro turno que a gente mostra, Ronaldo Caiado é o terceiro lugar, mas o Renan Santos supera o Romeu Zema. E o Renan Santos vem superando esses candidatos que agora começaram a se afastar do Flávio Bolsonaro, mas com discursos muito parecidos, afinal de contas, são representações da direita. Você tem toda a razão. O que a gente tem nessa eleição, que é muito diferente de todas as outras, é que no campo da esquerda você só vai ter o presidente Lula. Em outras eleições você tinha esse voto também dividido. Você já teve Ciro Gomes, você já teve a própria Simone Tebet na outra eleição, disputou esses votos, né, mais de centro-esquerda. Você já teve Garotinho, você já teve Luiz Helena, enfim, vários candidatos. Marina Silva, no campo da esquerda. Marina Silva, boa. Então, hoje, o presidente Lula ele não tem mercado de votos para conquistar, exceto os dele. Ele já tem os votos dele no campo da esquerda. Enquanto que no campo da direita, tem todos os outros candidatos que você citou. Por isso que eles estão disputando ali no campo deles, porque é muito remota a possibilidade de um eleitor do Flávio passar a votar no Lula, um eleitor do Caiado passar a votar no Lula. Um eleitor do Caiado pode sim passar a votar no Flávio e vice-versa. Por isso essa disputa ali exatamente no campo da direita, na qual está também o Renan Santos. O Renan Santos ele é diferente dos outros por dois motivos. O primeiro é essa rede social que ele já tem estabelecido ali desde 2013. Né? O MBL começou a construir as suas redes ali nas jornadas de 2013, ficou muito forte ali no impeachment da Dilma. Então, ele já tem um palco para falar, né? Ele já tem ali muita gente nichado, por enquanto, mas ele já fala com muita gente, ao contrário de Caiado, de Zema, de Augusto Cury e de todos os outros. A outra diferença com o Renan Santos é que ele está se colocando como candidato antissistema. A gente não tem um candidato antissistema desde 2018, que foi o Bolsonaro. Ele está vocalizando e ocupando esse espaço do candidato antissistema. Então, ele é diferente também de Zema, de Caiado e de todos os outros que são candidatos do campo da direita clássica e não antissistema. Então, são visões aí, estratégias diversas. Será que o mais complexo para o Flávio, talvez, Sila, comece a ser o Renan Santos do que exatamente o Romeu Zema e o Ronaldo Caiado? Acho que é importante reforçar isso. A gente entrevistou o Ronaldo Caiado algumas vezes aqui e eu fiz essa pergunta todas as vezes para o ex-governador. Olha, o senhor fala muito de bater no presidente Lula, de derrotar o presidente Lula, mas se o senhor quiser chegar ao segundo turno, muito provavelmente o senhor vai ter que derrotar o Flávio Bolsonaro, que é uma pessoa próxima ao senhor, ideologicamente, politicamente, e era uma dificuldade mesmo naquele momento. Hoje é isso tudo que a gente disse. E aí, Sila, junto com a questão de Renan e Flávio, acho que vale a gente reforçar aquilo que você já tinha dito dos 60% das pessoas que estão decididas. Mas essa decisão pode variar um pouquinho em relação a dentro da direita? Então, a pessoa que está decidida em votar no Flávio, se começar a ver que a campanha do Renan é um pouco melhor que a do Flávio, será que esse decidido de Flávio pode votar no Renan Santos? Pode mudar o seu voto para continuar dentro da direita, mas escolher um candidato que não é essa figura política super conhecida, que traz um contexto já velho da política? O Flávio pode ter mais dificuldade com o Renan do que com o Romeu Zema e o Ronaldo Caiado? Olha, no início sim, por conta dessa estrutura, né, de redes sociais que eu mencionei. Quando começar o horário eleitoral e se os candidatos tiverem recurso também para o impulsionamento nas redes sociais, a briga fica parelha. Mas o que eu acho que é importante, de fato, nessa discussão toda a gente trazer é um fenômeno que eu chamo aqui de antipetismo de chegada, que significa que eleitores do Renan, eleitores do Caiado, eleitores do Zema, do próprio Flávio. Eu vou precisar tomar uma água. Por favor, imagina.
Tá um tempo seco, né? Tá, né? Exatamente. Não, vamos lá. Eu também fico tomando aqui o tempo todo. Mas, enfim, são esses eleitores. O que eles farão no final do primeiro turno, se eles entenderem que o presidente Lula pode ganhar a eleição no primeiro turno? Será que eles vão continuar com o Renan ou vão correr para o Flávio? Essa é a grande pergunta. E isso acontece em eleições seguidamente aqui no Brasil. A gente viu isso acontecer com a Aécio, por exemplo, quando os eleitores da Marina... Eu perdi a voz, gente. Ainda bem que é gravado. Me perdoe. Isso aconteceu, por exemplo, com a Marina, né? Os eleitores da Marina correram para o Aécio Neves em 2014, quando entenderam que o Aécio teria na cabeça deles mais possibilidade de vencer a Dilma. Isso aconteceu com os eleitores do Alckmin em 2018, quando eles entenderam, né, na cabeça deles, de que o Jair Bolsonaro teria mais condições de derrotar o Haddad. Então é isso que eu chamo de antipetismo de chegada, um voto ali estratégico do eleitor, que é o eleitor antipetista. Então, eu acho que não tem como jogar aqui dentro? Vão se mexer durante o processo, mas eles podem voltar a se concentrar em apenas um candidato no final do primeiro turno. Ô, Sila, vamos falar de segundo turno? Aqui a gente vai ter, inclusive, a arte que vai aparecer aí. Deixa eu pegar aqui também para ir acompanhando. Cadê? Segundo turno. Deixa eu ver se eu estou na certinha aqui. Meio ideia, perfeito. Vamos lá. Tem alguns outros cenários, claro, né? Além de Lula e Flávio, mas a gente começa por ele. O presidente Lula tem 48,5% contra 43% do Flávio Bolsonaro. Outros 4% declararam voto nulo e 4,5% não sabem. Em junho, o petista liderava em quase todas as simulações, exceto contra o Flávio, cujo resultado apontava um empate técnico. E o placar, há um mês, era de 45% Lula, 40% o Flávio. Um empate no limite da margem de erro, que é de 2,5%. E também, claro, aí tem os outros cenários. Contra o Renan Santos, contra o Romeu Zema e também o Ronaldo Caiado. Mas antes vamos falar de presidente Lula com o Flávio Bolsonaro. Ô Sila, o que essas movimentações sutis podem mostrar na análise de vocês? Olha, o que a gente vê nessa pesquisa, o Flávio, de fato, ele teve uma recuperação leve, né? Flávio que vinha caindo por conta do Dark Horse, né, daquele áudio invocário, depois com a briga com Michele Bolsonaro, ele tem uma leve recuperação. No entanto, o que mais me chama a atenção, para além desses gráficos que você está mostrando aqui, é a avaliação do presidente Lula, que ela tem melhorado. Ela tem melhorado marginalmente, mas numa campanha de reeleição, o dado mais importante é esse, porque uma campanha de reeleição ela é sobre incumbente. O eleitor vai decidir se ele quer continuar com esse presidente ou se ele quer olhar outra alternativa. E, por enquanto, mais da metade da população não quer um segundo mandato consecutivo agora do presidente Lula. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ter presente. Mas, no entanto, nessas últimas rodadas de pesquisa, a gente vê ali o presidente Lula se recuperando levemente, se recuperando na economia, se recuperando ali em outros temas. Essa recuperação dele ela é bastante lenta, né? Ele não está numa situação nem melhor do que esteve a presidente Dilma, por exemplo, nesse mesmo momento. Né, a presidente Dilma, que teve a reeleição mais difícil de todo o período da redemocratização, ela já estava melhor do que o presidente Lula nesse momento. Quem não estava bem nesse momento era o presidente Jair Bolsonaro, que, no entanto, não foi reeleito. Então, o Planalto tem feito todos os esforços ali
para conversar com esses eleitores indecisos, que são os eleitores que eles podem conquistar. Então, programas como Desenrola, programas como o Imposto de Renda, programas que têm procurado aí atender essa classe que está endividada no Brasil, né? O nível de endividamento ele é muito alto. Quando você tem um nível de endividamento muito alto, você tem um poder de compra muito apertado. Então, o governo tem feito o seu pacote de benesses, como todos eles fazem em época de eleição, e isso classicamente faz com que o incumbente cresça, né? Então, ele vai ali transformando a melhor avaliação de governo dele em intenção de votos. Mas, como eu disse, essa recuperação é lenta, inclusive porque o antipetismo está estabelecido, né? O presidente Lula ele não conseguiu atrair eleitores que votaram no ex-presidente Bolsonaro em 22, né? A base dele continua a mesma pela qual ele foi eleito em 22. Então, você vê esse antipetismo colocado sólido ali do outro lado. Então, de novo, né, quando você mostra aí esses gráficos de segundo turno, você vê os eleitores se acomodando ali entre as opções, né? Então, o eleitor no primeiro turno ele diz Flávio, mas se ele é colocado no segundo turno, Lula versus Caiado, Lula versus Renan, você vê que todos esses outros candidatos pontuam muito bem com chance de vitória, exatamente porque o eleitor ele se acomoda nessa alternativa em comparação com o presidente Lula. Então, para deixar aqui né, a minha visão do que está acontecendo de forma bastante objetiva, a gente vê uma eleição ali com pouca margem, que será decidida ali por 3, 4% do eleitorado, e ninguém pode dizer hoje quem é o vencedor dessa eleição a priori. A gente nunca pode dizer, mas nessa é uma eleição que já começa muito apertada. Então, ela tem um favoritismo leve do presidente Lula nesse momento, mas de forma alguma é uma eleição confortável para o presidente Lula, uma eleição que ainda vai ser muito disputada até o final. Exatamente. Oscila, o que eu acho que também dá para a gente destacar aqui desses outros cenários, do cenário 2, que é com Renan Santos, como você pontuou, Renan vai bem, performa bem no segundo turno, justamente porque os votos para o Flávio migram para ele, para o Renan Santos, com o Romeu Zema muito parecido com o Ronaldo Caiado também, mas o branco e nulo e não sabe são índices que acabam aumentando. No caso do Renan Santos, principalmente é compreensível, né? Porque as pessoas não conhecem o Renan Santos ainda. A campanha vai começar aí no meio de agosto. Mas acho que é a maior movimentação que acontece quando vai para esse cenário de segundo turno, fora aí de quem traz o sobrenome do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. Já é uma figura mais conhecida, como você bem pontuou, não exatamente o Flávio, né, mas o sobrenome, essa herança política vem toda para o Flávio Bolsonaro, e o número de branco, nulo, não sabe, é um pouco menor em relação ao cenário do Flávio. Com os outros cenários, isso acaba aumentando, né? Exatamente. E mesmo esses governadores, que são muito conhecidos na política, né, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, eles são conhecidos nos seus estados. O Ronaldo Caiado ele é conhecido até aqui em Goiás. O Romeu Zema ele é conhecido até aqui em Minas Gerais. Eles não ampliam a votação dele para fora dos seus estados e das suas regiões. O Renan Santos, ele como eu disse no começo, ele é um candidato nichado. Então, ele tem vários perfis ali que o apoiam e que o impulsionam, né? E eu vou destacar aqui o perfil mais óbvio de apoio ao Renan Santos são os jovens, né? Então, ele tem um grande apoio ali, impulsionado pela própria idade dele, pela rede social com os jovens. Então, ele tem ali um nicho que não é regional, ele tem um nicho de outro tipo de recorte, que inclusive é mais amplo, né? Então, isso faz com que Renan Santos seja o candidato entre todos esses do segundo pelotão, vamos chamar assim, que tem crescido de forma bastante consistente aí desde as últimas 3 pesquisas. Então, é importante olhar sim para Renan Santos. Acho que o que talvez
ajudaria muito esses outros candidatos seria a participação no debate. Nessa pesquisa mesmo, a gente fez essa pergunta, se as pessoas querem debate, 67% delas querem. Olha que interessante. Entanto, pela informação, a apuração que a gente tem é que não vai ter debate, ou pelo menos não vai ter debate entre os principais candidatos, porque a campanha do presidente Lula e a campanha do Flávio Bolsonaro estão bastante decididas ali a não participarem dos debates. Não interessa para nenhum dos dois dar palco para esses outros candidatos. Então, pelos motivos de cada um deles, eles não querem ir aos debates. E os debates seriam o momento mais importante para esses candidatos que não são conhecidos. E eu digo que para o Renan Santos seria muito importante, porque os debates hoje, eles não são só sobre o que acontece ali na hora. Eles sempre foram sobre a edição do debate, mas hoje eles são sobre os cortes. Né? Então você pode notar que nas eleições para cá, o candidato ele não obrigatoriamente responde ao outro candidato. E sim ele olha para a câmera para fazer um recorte para a edição, para ir para a internet. E nisso eu entendo que o Renan Santos ele é bastante craque nisso, né? Então acho que ele se sairia bem nisso, mas infelizmente, né, para a democracia, até aqui o que a gente tem de apuração é que não haverá debate, pelo menos não haverá debate entre os dois primeiros colocados, o que vai esvaziar o programa caso ocorra. Exato, mas ao mesmo tempo também as campanhas estão muito de olho nesses recortes todos de institutos como o de vocês, para entender se talvez reavaliar a participação do debate ou não, né? Ô Cila, a gente também tem a... Para uma decisão tomada, só uma apuração, e como você falou, ela pode mudar, porque se um dos candidatos vê a necessidade de ir para debate, ele vai querer ir. Né? Exato. Vai depender do andamento da campanha, mas a gente tem vários presidentes, né, que estão no cargo de presidente durante a eleição que não foram a debates. Né? O caso do presidente Fernando Henrique Cardoso ali em 1998, mesmo dos outros presidentes que escolheram muito quais debates eles iriam e foram em debates mais no segundo turno do que no primeiro turno. Exato. No segundo turno, eu não tenho dúvida, se houver segundo turno, de que haverá sim debate. E aqui a arte que a gente tinha comentado mais cedo da aprovação do presidente Lula, só para a gente também ter o registro aqui. Queria que a produção ampliasse aqui para a gente, porque está bem pequenininho, não consigo enxergar direitinho, mas é a arte de aprovação e de desaprovação. A gente, claro, sempre pontua, como a Cila explicou muito bem, é um dado extremamente importante não só para o presidente Lula, para as outras campanhas também entenderem aonde bater, né, no presidente Lula. O presidente Lula vem reagindo economicamente, principalmente, Desenrola 2.0 ampliado, né, o fim da taxa das blusinhas, a isenção do IR, que foi uma construção com o Congresso e que, depois de muito tempo, isso acontece pouquíssimo, de uma unanimidade na opinião dos parlamentares, no voto dos parlamentares, e isso aconteceu lá no ano passado, mas que tem todo o reflexo para esse ano e foi muito importante para o presidente Lula. Bom, a aprovação está em 48,5%, contra a desaprovação ali em 48%, 49%. E não sabe, ali 2,5%, né, Cila, como você já tinha registrado. A desaprovação tem um pico ali em junho, né, exato. Depois vai caindo, passando por julho e chegando agora em agosto, caindo um pouquinho mais. E subindo um pouquinho mais, né, sensivelmente aí dentro da margem de erro. E a aprovação, a mesma coisa, né, conforme a desaprovação ia aumentando, a aprovação também aumentava, enfim, diminuía, aliás, né, e depois, agora, elas começam a se encontrar. A gente vê esse movimento também em outros recortes, em outras pesquisas, algumas outras pesquisas até mostrando que a aprovação do presidente Lula, desde 2024, não passava a desaprovação, e isso vem acontecendo por tudo isso que a Cila também já tinha pontuado para a gente. Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia, esteve com a gente aqui para falar desses dados da pesquisa Meio Ideia de